Olá, boa noite! Hoje na nossa live das 23 nós vamos falar sobre recheio, tá? Esse vai ser o nosso tema da live de hoje. Boa noite, pessoal! Boa noite, Rê! Tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer uma live, nós vamos falar sobre recheio. Oi, pessoal! Móveis planejados. Oi, Nessa! Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre recheios, né? Como que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de fazer a escolha, né, do recheio para o nosso bolo, para a gente ter recheios realmente que sejam memoráveis e recheios que deem certo também, né? Que não vai ficar ali vazando do bolo, que vai te dar problema depois, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer a escolha do recheio, a gente pode escolher vários tipos de recheio para trabalhar, né? Olá, delícias de Minas! Boa noite para vocês, gente. Nós vamos falar sobre recheio, tá? Quando você vai escolher trabalhar com recheio, você vai encontrar recheios à base de mousse, recheios de brigadeiros, recheios de compota, geleias, né, ganaches. Então tem vários tipos de recheio que você pode trabalhar. E o que é importante a gente observar no recheio, né? Quando a gente vai fazer os recheios para rechear os bolos, né? É importante a consistência desse recheio para esse recheio não vazar do bolo, tá? Além de algumas técnicas que você tem para poder manter esse recheio ali dentro do bolo, porém ele tem que estar na consistência certinha, tá? Por mais que você faça ali a cinta de contenção do seu bolo para colocar o recheio dentro, se esse recheio não estiver na consistência correta, ele vai vazar, tá? Ele vai deixar o seu bolo, vai começar a baloar o seu bolo, vai dar errado, tá? Então, como que a gente pode fazer, por exemplo, para saber se o recheio está no ponto certo, né? Se é um recheio à base de brigadeiro, por exemplo, quando você faz, ele vai ter que cair da sua espátula naquele ponto, né, de bloco, que aí ele cai aquele bloco, assim, ele não vai poder estar escorrendo, tá? E uma observação importante, o recheio, quando a gente acaba de fazer ele tá quente ainda, ele vai estar meio fluido ainda, né? Então, à medida que ele vai esfriando, a gente vai ver a consistência certinha que ele vai ficar, né? Que ele tem que ficar cremoso. Aquele não é um recheio duro também, né? A ponto de brigadeiro de enrolar. Ele tem que ser um recheio que ele fique cremoso, porém não seja aquele recheio líquido, né? Então, a gente tem que observar muito isso, né? Alguns recheios, como os recheios com amido de milho, eles tendem a amolecer com o tempo, tá? Inclusive não podem ser congelados, porque ele não vai congelar e ele vai soltar a água, vai ficar tudo ruim, não vai dar certo. Então, recheios à base de amido de milho a gente não congela, tá bom? Uma coisa que é importante a gente prestar bastante atenção na hora de fazer a escolha dos ingredientes pra gente fazer o recheio é o seguinte, o leite condensado, o creme de leite, eles têm a porcentagem de gordura, né? Então, quando a gente vai fazer uma substituição de uma marca que você já está acostumada e você não conseguiu encontrar aquela marca que você já está acostumada no dia, você precisa observar se é um leite condensado semi-desnatado, se é um leite condensado integral, porque a quantidade de gorduras que tem ali vai ser alterada. E o que isso vai afetar, né, na hora que a gente vai fazer o nosso preparo ali? Quanto mais gordura, mais cremoso ele vai ficar. Se ele tiver pouca gordura, o risco dele ser mais líquido e demorar para você chegar no ponto é maior, tá? Então dá certo também de você fazer com leite condensado semi-desnatado, só que você vai demorar um pouquinho mais para chegar naquele ponto cremoso, tá bom? E tem alguns leites condensados também, que é a mistura láctea, que ela não vai funcionar para você fazer ou um brigadeiro ou até o recheio, tá? Porque ela é muito líquida. Então, para você fazer determinadas sobremesas que você coloca dentro ali, né, de um pote, alguma coisa assim, até funciona. Mas para você fazer o recheio de bolo, é arriscado, tá bom? Então, quando você pensa em fazer o seu bolo ali firme, né, estruturado, o recheio, ele é uma das coisas principais ali
para a estrutura do seu bolo. Tudo bem que é um conjunto, né? A massa precisa ser uma massa que suporte aquele recheio, a quantidade de caldas que você vai colocar também vai influenciar para que esse bolo não fique mole demais, né? A cinta de contenção para manter o recheio ali dentro e o ponto desse recheio fundamental para estruturar tudo. Então é um conjunto, né? A gente não pode ver só uma coisa ou outra, é um conjunto mesmo quando a gente pensa no recheio, né? Quando você vai fazer, por exemplo, recheio de ganache, é importantíssima a escolha do chocolate para você fazer esse recheio, tá? Chocolate fracionado e chocolate de cobertura, ele não serve para você fazer uma ganache. Para fazer a ganache tem que ser o chocolate nobre, aquele chocolate que ele tem na composição dele a manteiga de cacau. Qual que é a diferença do chocolate fracionado, do chocolate de cobertura para o chocolate nobre? É que esse chocolate ele tem a manteiga do cacau e nesses outros dois é feita a substituição da manteiga do cacau por outros tipos de gordura, tá? Gordura de palma. Então é feita a substituição ou integral ou parcial. E com isso você vai perder aquele sabor mesmo do chocolate que derrete na boca, né? E esse tipo de gordura no recheio já não vai ficar tão legal. Vai ficar aquele recheio bem meio duro, assim, que não derrete na boca. Então o ideal para você fazer a ganache do recheio é o chocolate nobre, tá? Então é isso. A porcentagem de gordura do creme de leite também vai influenciar, né? Porque o creme de leite ali, quanto menos gordura ele tiver, ele vai ser substituído essa gordura por algum outro espessante, como o amido de milho. Então você pode até olhar na embalagem do creme de leite ali que tem a substituição, vai estar lá 17% de gordura, 12% de gordura, né, 15% de gordura. Então se tiver ali uma porcentagem de 17% para cima já é bem melhor, tá? 22% de gordura já vai ser ótimo, que ele vai ficar bem mais cremoso, né, esse recheio seu aí. Um detalhe importante quando a gente pensa no recheio do bolo, você não pode aplicar de jeito nenhum esse recheio, tá? Direto no seu bolo quente ainda. Então sempre que você fizer o recheio, deixa ele esfriar até para você ver a consistência que esse recheio ficou, tá? Se ele tá firminho mesmo, tá naquela consistência bacana que não vai vazar do seu bolo. Então é importantíssimo você deixar ele esfriar, que seja em temperatura ambiente, não precisa estar gelado, né? Então deixa esse recheio esfriar, assim como a massa também precisa estar fria na hora que você for fazer essa montagem. Se você pegar esse chocolate, esse recheio seu e colocar na massa e esse recheio ainda estiver quente, ele vai deixar essa massa mais embatumada, mais pesada. Pode acontecer de azedar porque você já colocou calda ali também. E se você fez uma cinta de contenção, essa cinta de contenção, se for com chantininho, né, ela vai derreter também, tá? Então nunca coloque o recheio quente no bolo, tá? Importantíssimo isso. Espere esfriar e depois com o saco de confeitar, se for facilitar a sua vida, você faz com o saco de confeitar, né? Que você consegue fazer até bem mais rápido com o saco de confeitar. Agora, quanto a congelamento e armazenamento, né? Esses recheios à base de ganache, à base de brigadeiro, você pode deixar ele armazenado na geladeira de 3 a 4 dias, dependendo aí se a sua região está muito quente, né? Então você tem que observar essas coisas, mas geralmente 3, 4 dias é tranquilo. Aí você precisa embalar muito bem esses potinhos seu, colocar uma data de etiquetinha ali. Você coloca ali uma etiqueta, né, com a data de validade desses produtos seu e observa se a sua geladeira tá limpinha, se não tem nenhum odor que pode passar para esse recheio seu. Ontem, na live de ontem, a gente falou sobre as boas práticas de fabricação e a gente estava falando inclusive sobre as contaminações que podem acontecer até dentro da geladeira. Então é importantíssimo a gente fazer essa observação, ver se está tudo tampadinho mesmo, para não correr risco de nenhuma contaminação ali também, tá? E se você quiser congelar esse recheio de brigadeiro, esse recheio de ganache, uma compota, uma geleia, né, para você aproveitar até as frutas da época, você pode congelar por até 3 meses. Aí é importantíssimo embalar muito bem, colocar a data de validade também, a data que você fez,
O peso, procura já embalar ali no peso que você já vai usar no bolo, que aí você já descongela aquela quantidade de uma vez só, porque uma vez que você descongelou também, você não pode recongelar, tá bom? Você já tem que descongelar e já usar tudo ali o que você descongelou. E aí é isso, gente. E outro detalhe também, o recheio que for à base de amido de milho, você não congela. Não congela que quando você descongelar ele vai soltar água e não vai ficar bacana, tá? Ele vai ficar todo molengão, vai perder aquela estrutura dele, tá? Você acaba perdendo aquela estrutura que o recheio à base de amido tem quando ele é congelado, ok? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha passado para vocês aqui sobre os recheios, a importância de você fazer essa escolha bem feita, de escolher o ponto certinho, de conseguir chegar nesse ponto certinho para ele não vazar do seu bolo, tá? E quando você for fazer as combinações, procura fazer a combinação de um recheio mais doce, um recheio mais neutro, né? Um creme 4 leites, um creme de baunilha, com frutas cítricas, que aí um acaba quebrando o outro, e quando for uma ganache, um recheio mais gorduroso, você usa nozes, castanhas e tudo mais para completar esse sabor, que você vai ter sabores memoráveis, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amanhã a gente volta, amanhã não, a gente vai fazer a nossa live agora no domingo, tá? Amanhã não tem live. E aí eu espero vocês aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 23 horas, com mais um assunto sobre confeitaria. Boa noite para vocês, fiquem com Deus, beijinho no coração e até domingo. Tchau, tchau, gente!